Muito bem, e a gente começa pela pauta internacional que está quentíssima, mais quente do que nunca nessas últimas semanas. Aliás, dando sufoco nos plantonistas de fim de semana. Num fim de semana é o atentado ao Donald Trump, no outro fim de semana é a desistência do Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos anunciou no domingo 21 que desistiu de concorrer à reeleição. Diagnosticado com Covid na semana passada, Biden comunicou a decisão por meio de nota publicada no X, em meio à pressão pela sua saída da corrida à Casa Branca, em razão de uma série de apagões e gafes. Abre aspas. Embora tenha sido meu intuito buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu desista e me concentre apenas no cumprimento de meus deveres de presidente pelo restante do meu mandato. Fecho aspas. A carta era maior, evidentemente, mas esse era o ponto em que ele anunciava a desistência. O Biden também disse que vai falar ao país sobre a sua decisão ainda nesta semana e fez um agradecimento à sua vice Kamala Harris por ter sido uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. Depois, em outra publicação no domingo, fez mais elogios à sua vice e disse que vai apoiá-la como candidata do Partido Democrata. Aspas. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente, e foi a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido esse ano. Democratas, é hora de nos unirmos para derrotar Trump. Vamos fazer isso. Fecho aspas. Quem também manifestou apoio à candidatura de Kamala Harris foi a deputada californiana Nancy Pelosi. Abro aspas, na verdade. Hoje é com imenso orgulho e otimismo ilimitado em relação ao futuro do nosso país que apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. Meu apoio entusiasmado a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político. Fecho aspas. Duda Teixeira, começo por você. Esse apoio da Nancy Pelosi deixa o caminho praticamente aberto para Kamala Harris no Partido Democrata? Deixa o caminho aberto, pavimenta, asfalta e fecha também para outros, né? A Kamala Harris já é quase, com certeza, a candidata do Partido Democrata. Ela teve o apoio. A Nancy Pelosi é uma figura super importante dentro do partido. Além dela, muito importante, pessoas que poderiam competir com a Kamala Harris, a Gretchen Whitmer, que é governadora do Michigan, ou também o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, outras pessoas que poderiam até entrar ali na convenção e disputar com ela a indicação do partido, apoiaram a Kamala Harris. E além dela, vários deputados, senadores, dos 4 mil delegados que vão estar presentes na convenção, 531 também já disseram que vão apoiar a Kamala Harris. Então, enfim, praticamente já está quase certo aí que o caminho é dela mesmo. E Donald Trump afirmou em suas redes sociais que Biden não estava apto para concorrer à presidência. Abro aspas. O trapaceiro Joe Biden não estava apto para concorrer à presidência, certamente não está apto para servir e nunca esteve. Ele só alcançou a posição de presidente por mentiras, notícias falsas e sem sair de seu porão. Todos aqueles ao seu redor, incluindo seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente e ele não era. E agora veja o que ele fez ao nosso país, com milhões de pessoas atravessando nossa fronteira, totalmente sem controle nem verificação, muitas de vindas de prisões, instituições mentais e com números recordes de terroristas. Sofreremos muito por causa de sua presidência, mas remediaremos o dano que ele fez muito rapidamente. Faça a América grande novamente, é o Make America Great Again, o slogan de campanha do Trump, eu fecho aspas. Daí o Trump, Duda Teixeira, com aquela mesma fala a respeito da imigração ilegal, obviamente ali ele turbina a sua retórica nesse sentido. Agora, se há um fundo de verdade naquilo que ele está falando, a moda Trump, dessa maneira bastante incisiva, seria dizer o mínimo, quase que grosseira, é o fato de que houve um acobertamento a respeito do estado de saúde, a respeito da própria dificuldade de memória, de raciocínio, de locomoção do Joe Biden, ao contrário do que nós fizemos no portal antagonista.com.br, na Cruzoé e principalmente aqui no Papo Antagonista, porque no episódio de 16 de janeiro falamos a respeito dessa situação e de como isso poderia pesar contra Joe Biden. 6 meses depois vem a desistência. Tem um fundo de verdade, você tem toda a razão. O Trump usa essa palavra aí para falar do porão, né? Ele tá lá no porão. O Trump também já falava isso na época da pandemia,
que o Biden ficava no porão da casa dele, fazia campanha, a campanha de 2020 também no porão, né, sem sair. Agora, ele publica essa carta, ele também não saiu para falar, não foi um discurso, provavelmente também porque ele está doente, mas é isso, o Biden em alguns momentos ele se isola, né? Eu não sei se é um porão lá na casa dele, mas ele realmente sai dos holofotes, sai das câmeras, é uma estratégia dele. E o outro fundo de verdade aí, quando o Trump fala dessa questão dos imigrantes, de fato, a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos está num nível recorde, e o Trump também tem uma razão para ele colocar esse tema. Ele já vinha falando desse tema o tempo inteiro, mas é o ponto em que ele pega a Kamala Harris também, né? A Kamala Harris era a pessoa que ficou encarregada pelo Joe Biden de controlar a entrada de imigrantes ilegais na fronteira com o México. Então, trazer esse assunto também é uma maneira de jogar a Kamala Harris no meio da história. Aliás, voltou a circular agora que ela está com essa possibilidade de ser a cabeça de chapa, uma entrevista que ela deu, do Teixeira. A qualquer momento eu vou colocar isso no meu X legendado em português, mas é de uma emissora de TV e o entrevistador está questionando ela a respeito das questões de imigração. E em determinado momento o entrevistador fala assim: você não esteve nas fronteiras? Ela... também não estive na Europa, não estou entendendo qual é o seu ponto. Ela se sai muito mal naquela entrevista e, obviamente, os críticos do Partido Democrata, ou seja, as pessoas mais alinhadas ao Partido Republicano, ao Donald Trump, ou eventualmente independentes, eles têm muito material aí de diversas declarações bastante esquisitas, para dizer o mínimo, da Kamala Harris, fora o seu bordão, que é bastante estranho, sobre o qual escrevi hoje em oantagonista.com.br. Recomendo que leiam. Unburdened, o que significa o estranho bordão de Kamala Harris. É esse título que está lá pelas minhas redes sociais, vocês podem acessar o link também. E o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, pediu no X, nesse domingo 21, a renúncia imediata de Joe Biden após o anúncio de sua desistência. O ex-presidente Barack Obama, por sua vez, elogiou em nota divulgada ontem a decisão do Biden. Vamos abrir aspas aqui para o ex-presidente Barack Obama. Pode colocar na tela, produção. É uma prova do amor de Joe Biden pelo país e um exemplo histórico de um servidor público genuíno, mais uma vez colocando os interesses do povo americano à frente dos seus próprios. Fecho aspas. Duda, é muito calculado tudo em ano eleitoral, mesmo que o início da campanha não tenha saído conforme o planejar. A partir do momento que eles tomam a decisão, eles tomam também a decisão de todos elogiarem a conduta do Biden por abrir mão do poder, por abrir mão da disputa pela reeleição em nome de um bem maior, mas a verdade é que ele foi desistido e que o Partido Democrata comeu bola, papou mosca, como se dizia antigamente, deixando isso chegar até um limite bastante constrangedor. Quer dizer, foi um período de negacionismo e aí veio o choque de realidade com a superexposição que um debate eleitoral dá. Eu acho, Felipe, que a gente tem aí atuando a mão invisível do Partido Democrata, né? Então você fala que parece que é tudo calculado, e é mesmo, né? O Biden fala, olha, em nome do partido e do país. Então, assim, quem pressionou ele para sair, foi uma pressão gigantesca, foi o partido. Então foi tomada uma decisão coletiva dentro do Partido Democrata, mas uma vez tomada essa decisão, todo mundo que está ali meio que executa, né? O partido também não quer um momento agora em que tenha uma dúvida, que mostre que o partido está totalmente fora do controle. Então o Biden já indica a Kamala Harris, ela já sai falando, já falou hoje e ganha esse endosso de todo mundo. Então já tem meio que uma linha ali de que todo mundo tem que seguir. Quem não seguiu por enquanto é o Barack Obama, né? O Obama ele elogia o Biden, a decisão do Biden, mas ele não endossa a Kamala Harris. Pode ter uma razão aí por trás disso, porque talvez o Obama não queira causar atrito com o Biden, né? Porque isso já aconteceu no passado. O Biden era o vice do Obama e em 2016 o Obama não endossa o Biden, ele endossa a Hillary Clinton, né? Em 2020 também o Obama falou para o Biden, não, é melhor você não concorrer, né? O Biden concorre e acaba ganhando.
Então talvez o Obama esteja sendo um pouco mais delicado ou cauteloso ali para que o Biden não criar atrito com o Biden. Mas é um fato, a questão de dias aí, ou de horas, e a gente espera o Obama também vai endossar a Kamala Harris. E após o anúncio da desistência do Biden, a campanha presidencial do Partido Democrata arrecadou quase 50 milhões de dólares somente no domingo 21. Além disso, serão herdados 96 milhões de dólares dos fundos de campanha do Biden. E o vice na chapa de Trump, senador J.D. Vance, acusou Kamala Harris de mentir sobre a capacidade mental de Biden ao longo dos últimos 4 anos. Ele escreveu no X no domingo 21, aspas, Joe Biden foi o pior presidente da minha vida e Kamala Harris esteve ao lado dele em cada passo do caminho. Nos últimos 4 anos, ela coassinou as políticas de fronteiras abertas e as fraudes verdes de Biden que aumentaram o custo da habitação e dos alimentos. Ela é dona de todos esses fracassos e mentiu durante quase 4 anos sobre a capacidade mental de Biden, sobrecarregando a nação com um presidente que não consegue fazer o trabalho. Fecha aspas. Tá aí com uma retórica bem trumpista, o Vance também. E em discurso nessa segunda, a Kamala Harris afirmou que o legado de conquistas de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. O que você tem achado da postura do vice, escolhido na semana passada por Donald Trump, Duda? Bom, nessas declarações dele aí, eu acho que ele tem razão quando ele fala da imigração, né? Ela era realmente a pessoa responsável. Provavelmente, certamente, também colaborou para esconder o quadro de saúde do Joe Biden. Só não vejo muita relação aí em questão que ele fala da inflação, né? Não vejo muito que a Kamala Harris seja responsável por isso, né? Mas sim, ela faz parte da gestão do Biden. O J.D. Vance, ele tem uma retórica que pega muito a classe trabalhadora americana e vai competir um pouco diretamente com a Kamala Harris, que tem essas características, né, que ela é uma mulher, dizem que ela é negra, asiática, americana, porque ela tem um pai que é um economista jamaicano e uma mãe que é uma endocrinologista indiana. Então ela tem essa característica multirracial, como fala nos Estados Unidos, e que a ideia era que isso pudesse ajudar ela a ganhar os votos desses trabalhadores, né, dos latinos. E esse é o público que o Vance também foi escolhido para alcançar esse público. O discurso do Trump na quinta-feira fala muito claramente isso, né? Olha, esses imigrantes ilegais que estão entrando pela fronteira do México estão roubando o emprego dos latinos, dos negros e dos trabalhadores sindicalizados. Então, assim, tem uma briga aí para ganhar o voto desses trabalhadores e o J.D. Vance tem a vantagem de estar exatamente nos estados pêndulo, né? Talvez agora a Kamala Harris, nessa disputa pela classe trabalhadora, pegue algum vice também de algum desses estados aí para fazer a concorrência. Muito bem, então vamos ver que fim vai levar essa novela. A Kamala Harris disse que vai fazer por merecer e vai buscar conquistar essa nomeação do Partido Democrata. Está tudo encaminhado para que ela seja realmente oficializada como a cabeça de chapa nessa campanha para enfrentar Donald Trump. E aí a gente vai ver também como é que ela vai se comportar no debate. Certamente haverá muitas piadas em todo esse espetáculo em que se transformou a eleição americana.